Sabadão a todos. Um abraço, galera. Então, bom dia, pessoal. Me chamo Gabriel. Eu sou estudante de filosofia do quinto período da Universidade da Fronteira Sul, do campus Chapecó. Eu sou de Concórdia, né? Estudei um tempo no UFC, fui pro Olavo depois. Estou aqui já faz 2 anos e meio. A pandemia nos deixou no EAD, né? Queria conhecer todos e todas, né? Mas, infelizmente, o tempo é curto. O EAD também não facilita muita coisa. Espero que vocês consigam aproveitar a aula, né? Preparei um material aqui para vocês. E hoje eu vou tratar uns conceitos mais introdutórios, né, da filosofia, porque como é uma área bem grande, bem vasta, eu acho um pouco difícil às vezes a gente querer compactar tudo em poucas coisas, em poucas palavras, né? A gente não consegue fazer isso tão certo. Sei que vocês querem também prestar o Enem, talvez tentar entrar numa federal, não sei o que vocês planejam, né? Eu, quando estava no ensino médio, não sabia da existência da Fronteira Sul aqui em Chapecó, que era aqui do lado de era do lado de Concórdia, né? Eu lembro que lá no Chapecó ia até as escolas, faziam programas de orientação profissional, introduziam a gente para ir para o Chapecó, mas eu não conhecia a Fronteira Sul. Uma universidade pública de qualidade, né? Eu tenho professores ótimos, assim, tenho muitos professores muito qualificados, todos com doutorados, e está sendo bem proveitoso o tempo que eu estou passando aqui, né? Estou no quinto período, né? Já participei de 2 pesquisas, estou na segunda agora, que é importantíssimo também, eu acho, para a formação, né? Para tu aprender, estudar o assunto que você gosta. Creio eu que só aprendi a estudar a área que eu gosto com a pesquisa, né? Antes eu estava mais vendo as matérias, na aula de licenciatura, enfim. Eu quero também mostrar um pouco da história da filosofia, né? Creio eu que alguns alunos no ensino médio a gente não tem muito contato, porque alguns professores, às vezes não são nem formados em filosofia, mas dão aula de filosofia ou algo do gênero, né? A gente acaba não captando muito, ou enfim, em vários contextos, algumas pessoas não têm afinidade, eu acho que não tem muita capacidade para aprender filosofia ou algo do gênero, né? Mas vocês vão usá-la bastante no Enem, né? Querendo ou não, não só na parte da humanas, mas na interpretação de texto, na leitura, porque ela tem todo um vocabulário próprio, né? Então, para você entender algumas questões do Enem, alguns contextos históricos, filosóficos, a gente vai ter que pegar uns conceitos chaves, o vocabulário, entender um pouco da história, e é bom também ter uma leitura prévia, né? Então, eu acho que a leitura é uma grande chave para a gente não só escrever bem, né? Escrever dentro das normas, saber escrever, saber encaixar as ideias, mas a experiência com a leitura, né? O que eu ia falar? A filosofia é bem vasta, assim. Eu, quando entrei no curso, eu achava que era só aquele pedacinho, né? Tem assuntos que a gente não dá no ensino médio também, assuntos que a gente só consegue trabalhar no ensino superior, né? Por exemplo, o Kant, por exemplo, é um assunto bem complicado, o Hegel, e depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, talvez vocês entenderem um pouquinho. A filosofia também ela tá para não só para o Enem, não só para prestar o Enem, né, mas também para aguçar o senso crítico, né, gente? Para a gente se formar enquanto ser humano, enquanto algo mais único, né? Não deixar de se levar para as coisas já prontas, né? Não deixar as coisas que já estão postas do jeito que estão, né? Mas sim refutá-las, né? Mas a gente às vezes confunde que a filosofia está a par da vida humana, né? Mas se você for ver, ela não tem onde acaba a vida e começa a filosofia, né? Porque todo mundo tem sua própria filosofia de vida no sentido geral, né? Como vou mostrar depois. Então, vou começar. Aqui eu coloquei alguns memes, né? Talvez vocês entendam esse aqui da esquerda ali. Não sei se está refletindo para vocês, mas talvez mais ali quando chegar em Kant vocês vão entender um pouco. Não que os professores não entendam, né? Mas é que tem tantas interpretações, nenhuma verdade fica fixada, a gente não consegue ter uma verdade única, mas a gente está numa constante busca pela verdade, né? Ou pelo conceito de verdadeiro, enfim. Eita, nós. Os slides estão. Eu passei para o computador do meu amigo, porque o meu computador está muito lento. Acabou que ele veio mal formatado, gente. Mas enfim. Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, só não conseguimos ler o que está escrito no slide.
Ai, que pena, gente. Poxa. Acontece. Vou tentar, então... O que seria filosofia, né? A gente sabe, vocês devem ter visto no ensino médio, que tem a junção da palavra filo e sofia, né? O philosophos, né? Que é o amante da sabedoria. Em um sentido escolar, ele é um conhecimento filosófico de todas as vertentes, né? A tradição, né? De uma dada cultura. Como a gente foi colonizado por uma cultura europeia, a gente viu muito dessa cultura, a gente é ocidental, né? Então, a gente é bem difícil fazer essa ponte entre o Ocidente e o Oriente, né? Então a gente vai estar fadado a ver muito dessa cultura entre que passou de gerações entre homens ali, né? Tanto que o palavreado na filosofia ali, quando se referem aos seres humanos, é sempre aos homens, né? Algo até engraçado, mas é bom também a gente mudar nosso repertório, não é? E me desculpe, né, salvo engano se eu repetir isso, porque eu tenho muito contato com esses textos, acabo soltando esses palavreados. Por outro lado, também é o sentido mais geral, né, mais radical do termo de filosofia, que seria a filosofia como a ciência da relação com todo o conhecimento, com seus fins essenciais da razão humana, com toda a manifestação de vida, né, gente? Todo ser humano tem um instinto vital que é pensar, então não dá para ignorar esse instinto vital, né? A gente tem que, às vezes, aflorar, às vezes fica a par, né? Mas nesses contextos de hoje em dia, às vezes, envolvido pela esfera do trabalho, por outras esferas, a gente acaba esquecendo dessa ação humana, né? Que é o próprio ato do pensar. Então, a gente é bom às vezes voltar, sabe, parar um pouco, pensar sobre a tua vida, sobre as tuas ações aqui no mundo contra as outras pessoas, com o que tu quer para tua vida. E a filosofia tem um grande arcabouço teórico gigantesco, tanto que eu tenho contato com alguns livros, eu acho que nunca vou acabar de ler todos, né? Eu me sinto um burrinho quando entro numa biblioteca, mas eu acho que para quem realmente gosta de ler seria uma área interessante, mas tem que gostar mesmo da leitura. Começou com, né, com os gregos, né, na história nos diz que começou com os gregos, aquele dito milagre grego, né, que do nada surgiu isso, mas claro que não foi do nada, né, tem uma citação do Diógenes Laércio, que é um historiador grego do século III, que ele cita que os gregos, em suas viagens para o Egito, descobriram a filosofia também com... Ah, esse gato, desculpa, gente. Descobriram a filosofia com os egípcios, com os persas, né? Com alguns astrônomos persas, e ali eles tiraram alguma teoria que os inspirou, né? Tipo, para fazer suas teorias, né? Segundo Aristóteles, a metafísica aqui, né, já tem esse palavreado, metafísica. Muita gente não teve contato com isso, mas a metafísica tá no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas está sempre aqui. Lá nos gregos antigos, ela era a ciência primeira, né? O Aristóteles chamava ela de ciência primeira, ciência sagrada quase. A teologia, por exemplo, é um tipo de metafísica. Mais adiante eu vou mostrar para vocês os ramos da metafísica, né? Mas no sentido geral, ela é um estudo do ser, das coisas. Ela não só são as coisas além da física, como diz metafísica, né? Mas são as coisas que também estão no mundo. Os fins últimos da razão humana, como a filosofia tenta falar, tenta investigar, a metafísica encobre esses saberes, né? Por exemplo, a ética, né, gente? A gente fala sobre ações éticas, não é um assunto palpável, não é algo que a gente tem em frente para falar sobre esses tipos de ações, né? Ou sobre a psicologia, por exemplo, não é? A gente fala sobre o espírito humano, mas a gente não é tão palpável, né? Então, a metafísica trata dessas coisas que também não são tão evidentes no primeiro momento. O Aristóteles, ele na sua obra Metafísica, ele diz que pelo espanto a gente começa a filosofar, né? Pelo espanto começaram os homens agora e no princípio a filosofar, espantando-se primeiro com as coisas estranhas que tinham mais à mão, e depois, ao avançar, assim pouco a pouco, indagando-se sobre as coisas mais sérias, tais como os movimentos da lua, do sol e dos astros e a geração de um todo. Então, nessa época não existia uma separação tão clara entre filosofia, ciência, astrologia, biologia, porque Aristóteles também era um biólogo. Deixa eu tirar esse gato daqui. Sai. Que apareceu, acho. Não existia essa separação, né, das ciências. Isso só aconteceu depois do Renascimento, né, gente? Então,
a física aristotélica perpetuou até lá, né? Acho que até Copérnico chegar, a física aristotélica era muito bem aceita. Teorias platônicas que influenciaram a Igreja Católica também, tanto aristotélicas também como a prova da existência de Deus. O primeiro motor, né, que Aristóteles diz, aquele que move, não é movido. Mas, enfim, deixa eu continuar. E como é a filosofia? A filosofia surge como efeito de um problema, né? A gente se depara com esse problema e tenta reduzir o desconhecido a algo conhecido, né? A razão humana tem esse costume, a gente vê as coisas estranhas e tenta nos habituar a ela. A gente, às vezes, não consegue sossegar sem descobrir o porquê das coisas, né? A gente também vai para esse arcabouço de teóricos e filósofos antigos para saber como eles pensaram. Eu vou trazer uma citação depois de uma filósofa brasileira que eu gosto muito dela. Quero mostrar para vocês. Ela fala, essa citação aqui. E eu estava vendo um podcast dela, né, que é sobre a universidade e a sociedade nos dias atuais, né. Foi na semana da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. A primeira citação é sobre a pesquisa, a segunda é sobre a docência em filosofia. A pesquisa, a gente sabe, né, que na pesquisa eles querem, o MEC, enfim, muitas organizações pedem um retorno social, né, algumas áreas mais de exatas têm um retorno social mais rápido, por exemplo, a Marilena cita que teve um doutorado na USP que foi muito bem financiado, que era sobre a importação e flexibilização das entregas do caminhão de Coca-Cola na cidade de São Paulo. Era sobre racionalizar uma entrega de Coca-Cola, sabe? A importância dessa pesquisa talvez seja mais rápida, né? E a filosofia não tem uma importância tão imediata, mas ela, com certeza, é importante para a nossa vida, né, gente? Sobre a qualidade da pesquisa, a Marilena diz que a qualidade de uma pesquisa se mede pela capacidade de enfrentar as dificuldades da experiência do seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa é reflexão ou resposta ao seu próprio tempo, menos perecível e mais significativa ela é. Isso não quer dizer que ao estudar Aristóteles, Wittgenstein, Spinoza, Locke, Platão, Montaigne ou Montesquieu, eu esteja apenas me dirigindo ao passado. Eu vou a eles para compreender como eles questionaram o seu próprio presente e o que me ensinaram para trabalhar o meu próprio presente. A gente não pode, em nenhum tipo de reflexão, esquecer como é os dias atuais, né? A gente tem que estar com o pé na realidade agora, voltar para o passado com um olhar crítico, nunca citar aquilo como dado, como uma verdade única, porque senão se tornaria uma doutrina. E a filosofia, propriamente, ela não é uma doutrina, né? Ela é uma busca também, né? Porque a gente tem profissões, né, na área das humanas, né? Existe o cientista social, né? Existe a profissão de historiador, mas não existe a profissão de filósofo. Existe a docência do filósofo, né? Porque a filosofia não é uma profissão, mas é um modo de vida, né, gente? Um modo de você se relacionar com valores, você querer viver, querer ter uma mais, talvez, potência de viver, pensar sobre a vida. E, claro, né, funcionários, pessoas que trabalham todo dia não têm esse tempo para pensar e são mais fáceis para manipular, querendo ou não, né? Por isso que a filosofia também é reconhecida como algo que perturba, né? Perturba a paz. Eu tenho um texto legalzinho até, ele tem 2 páginas, eu pensei em compartilhar com vocês, talvez eu possa estar mandando, não sei o que vocês acham. Se vocês tiverem também alguma pergunta, quiserem me interromper, fique à vontade, tá? Outra citação é sobre a docência de filosofia. A docência não é um adestramento, treinamento ou transmissão. A docência é um trabalho de formação. A formação é relação com o tempo. É introduzir alguém ao passado de sua cultura como ordem simbólica. É despertar alguém para as questões que esse passado engendra para o presente. É estimular a passagem do instituído ao instituinte, abrindo o tempo. Existe formação quando há trabalho do pensamento. Quando o presente é apenas como algo, como aquilo que exige de nós interrogação, reflexão e crítica. Então, ela não é adestramento realmente, né? Ela é algo que te desperta um senso crítico, te desperta, te torna mais ativo, né? Passa do instituído a algo passivo, né? De ser controlado pela algum tipo de coerção social, né? E passa a ser algo mais instituinte, né? Que você consegue ver a tua volta, enxergar com um olhar mais rigoroso e não pensar só num resultado tão imediato, mas talvez em mais longo prazo, né? Aqui eu trouxe um trabalho que a gente fez no PIBID, no ensino médio ali, no primeiro ano que eu estava aqui, que era sobre as áreas, sub-áreas de filosofia. E como vocês podem ver, é uma área bem vasta. Ai, desculpa. Mas, enfim, ela se relaciona até com filosofia da matemática. Eu tenho um professor que é da filosofia da matemática, eu tenho um professor que está trabalhando uma filosofia da biologia hoje em dia. No primeiro ali a gente vê a política, né,
que dentro ali da política tem o liberalismo, o socialismo, o contratualismo, outras teologias políticas que não foi citada, como o justnaturalismo, que eu acho que cada slide que eu vou passar aqui, gente, daria uma aula gigantesca, né? Só de política ali, eu conseguiria falar do liberalismo em uma aula inteira, né? 40 minutos, 45 minutos. Mas a teoria política aqui não é meu forte ainda, né? Eu tô fazendo 2 cadeiras ainda de filosofia política. A metafísica, né, que eu tava falando para vocês, é uma outra área da filosofia bem abrangente também, que trabalha, ela é dividida em algumas outras áreas, né, metafísica, como a psicologia, a cosmologia, a teologia e a ontologia. Quando a gente fala de ontologia, vocês talvez não tenham ouvido falar, né, o que é ontologia, mas onto vem de ente, é o estudo do ente. O ente é uma coisa, um ser. Em filosofia, quando a gente fala de ser, de coisa, é aquilo que existe, que se manifesta no real, né, existe como ato, sabe, uma coisa que existe como ato, aquilo que é. Por exemplo, quando eu falo sobre uma cadeira, por exemplo, é uma coisa que é, né, ele existe. A metafísica seria essa ciência primeira, a gente tenta pensar a antiguidade, o conhecimento que era preponderante na antiguidade era a metafísica, né? Quando os pré-socráticos procuravam a origem do ser, a origem das coisas materiais, a arqué, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram, os elementos, como eles foram se formando até constituir os aspectos mais rigorosos da física, né, a solidez, a água, enfim. Esses são pensamentos que se jogam infinito mesmo, se jogam ao léu, assim, se jogam bem longe. Por isso que tem bastante crítico da metafísica também, porque ela é uma área que você está pisando na ponta dos pés ali, sabe? Às vezes a gente sente que tá tateando no escuro. Tem outras áreas, por exemplo, que tentam rejeitar um pouco da metafísica e focar mais entre a relação da linguagem e o mundo, né? Como se não fosse possível a gente encontrar uma verdade fixa na relação pós-mundo, eterna, imutável, né? Das coisas que são, que vão vir a ser. Esses conceitos chaves da metafísica não é tão fixo quanto talvez um estudo mais rigoroso da linguagem, né? Que seria algo mais prático, com os pés no chão. Outra área é a ética, né? Se divide em metaética, normativa e prática. E outras também, o utilitarismo ali tá envolvido, enfim. São as ações humanas, né? São os estudos das ações humanas, o que a gente considera como bom, ruim, sabe? A moral, né? No caso, o estudo da moral das ações humanas de determinada cultura. Então, é um estudo de modos de vida, né, gente? Um estudo bem abrangente também, que usa da metafísica, e até hoje em dia, como a gente pode notar, a metafísica, por excelência, ela nunca vai morrer, né? A gente vai sempre usar ela. Uma outra coisa interessante de se pensar que, muito embora a gente não consegue achar alguma verdade única nisso, a nossa profissão não é tão bem substituível, né? As máquinas conseguem substituir, mas nenhuma máquina conseguiria pensar em metafísica, né, com programações binárias ou algo do gênero. Mas ali em cima, né, a gente vê a epistemologia, que é um estudo do conhecimento, que vem da episteme, que significa conhecimento. Aí se divide em outras áreas, o idealismo, o realismo, o dogmatismo, racionalismo, o ceticismo e o empirismo. Esse aspecto da epistemologia foi bem preponderante na modernidade, né? Então, a metafísica a gente vê lá na antiguidade, então eles se lançavam a algo bem maior, né? Procurando os fins últimos da vida humana, procurando o ser autêntico da existência do homem aqui e agora, e a epistemologia dá um passo interior. A epistemologia fala, não, pera, a gente não consegue falar sobre as coisas do infinito sem antes analisar nosso conhecimento, sem antes estudar se nosso conhecimento é possível. A gente tem como figuras centrais na epistemologia Immanuel Kant, por exemplo. A gente tem Descartes também, que começou ali um estudo do conhecimento um pouco mais voltado, né, para se o conhecimento realmente é possível, né. Vocês já devem ter assistido o filme Matrix, mas retrata algo assim. E a epistemologia, nos dias atuais, ela também entra até na neurologia, até no estudo mais científico, né, do termo. Kant, ele é uma figura importantíssima na modernidade, porque ele faz realmente um giro na visão que a gente via a epistemologia desde a antiguidade até a modernidade, né. A outra área que a gente tem é a lógica, que é a que mais se aproxima da matemática, né. Que no meu curso a gente começa vendo sobre a lógica aristotélica, que são as lógicas dos silogismos. Silogismo significa tipo de argumentos com duas premissas e uma conclusão, né. Por exemplo, quando eu falo que
todo homem é mortal, que Sócrates é um homem, então logo, na conclusão, Sócrates é um ser mortal, que está para vir a morrer, né? Então a gente usa esse cálculo lógico. A lógica, ela serve para ver se uma sentença, né, uma sentença de uma determinada língua, se segue de outra e se aquilo justifica a sua conclusão. Então, há muitos métodos de cálculo de argumentos. A gente vê por exemplo, o cálculo quantificacional clássico, que calcula esses argumentos, né? Hoje, a lógica está embutida muito bem no discurso político. A gente, às vezes, vê alguns políticos saindo totalmente da lógica e eu acho que quem estudou lógica, quem vê como forma esses argumentos, como um pode ser sequência ou não do outro, alguns princípios lógicos também, a gente consegue perceber algumas falhas que a linguagem nos demonstra, né? Por exemplo, quando você fala que Sócrates é impertinente, aí nessa sentença há o sujeito, né, Sócrates, um verbo de ligação que é o verbo de ser, né, é, a coisa que é, e o predicado, a impertinência. Sócrates é impertinente, então há esses tipos de sentenças unárias, binárias, terciárias, enfim, a gente vai montando esse arcabouço. E Sócrates realmente era impertinente, ele importunava muito a vida dos atenienses, assim, ele era chato, muito chato. Se vocês forem ler algum livro de Platão, vocês vão ver que Sócrates era bem chato. Ele usava aquele método dele de ficar perguntando e até tentar parir alguma ideia, né, que é o método maiêutico. E, enfim, continuando, na filosofia contemporânea, uma coisa que se destaca muito é a linguagem. A filosofia da linguagem começa ali com John Locke, né, na modernidade, não muito com John Locke, ele dá levanta a peteca para alguém bater, né, mas ali em 1880 teve um filósofo matemático chamado Gottlob Frege, que ele tentou resolver algumas questões que a aritmética apresentava, as questões da linguagem, né, que a aritmética apresentava, e ele acabou filosofando bastante. Então, a filosofia da linguagem também começa com Frege, um tipo de semântica da linguagem, né, que seria o estudo das palavras dentro dessas sentenças, né, como fazem sentido dentro da síntese de um texto. A linguagem, então, né, se você for pensar a metafísica, ela se lança lá pro alto, né, tenta pensar as coisas, tenta descobrir um planeta longe, atrás da tua mesa, né. E a epistemologia dá um passo anterior, fala, não, vamos ver se o conhecimento realmente é possível, vamos ver se as coisas tão humanamente que a gente absorve no dia a dia realmente é possível. A linguagem no passo anterior ainda à epistemologia. Analisar se as nossas sentenças, não só lógicas, mas expressões linguísticas, comunicações, verbais ou não, fazem sentido em alguns contextos, né? E nessas figuras a gente tem o Frege, a gente tem o Russell, a gente tem o Quine, Strawson, Wittgenstein, que é um filósofo que eu estou estudando agora, que é interessantíssimo também. Ele introduz uma noção legal, assim, que é chamada jogo de linguagem, né? Que toda linguagem, toda manifestação de linguagem age de forma de um jogo. A gente joga, a gente entende a linguagem por meio dessas sentenças, né? E há também a estética. A estética vem do aesthesis, né? Que é as coisas do sentido, né? Que a gente vê e tenta degustar, né? A arte, por exemplo, o gosto, a coisa estética, enfim, há muito isso também em uma outra área, enfim, antropologia, que aqui não está, mas aqui embaixo tem antropologia, filosofia da ciência, antropologia filosófica, que, né, do antropos, estudo do homem, que também entra nas ciências sociais. A gente, quem estuda ciências sociais, vê bastante sobre esse estudo das relações humanas. Então, toda essa árvore aqui, que é basicamente uma árvore, tem as suas raízes na filosofia. Essas são as raízes da filosofia. E por isso que a gente chama de mãe das ciências, né? Elas dão vida à ciência social, à história, à antropologia, à psicologia, à ética, todas essas esferas da lógica também ajudou até a computação, né, gente? A matemática, o conceito de número 1, por exemplo, a filosofia pensa sobre o que é uma sentença 1, sabe? Enfim, filosofia da matemática, filosofia da tecnologia também há, da mente, da física, da música, ação, mereologia, que, se eu não me lembro, não me recordo de cabeça o que é mereologia. Também tem a hermenêutica, que são a filosofia de interpretações de textos, né?
Por exemplo, a hermenêutica se tornou muito bem estudada no período medieval, porque os padres estudavam, interpretavam os textos bíblicos, né, para transpor esse conhecimento para o povo. Aqui em cima alguns métodos filosóficos, né, não que a filosofia há algum tipo de método filosófico propriamente dito, né, a gente tem alguns métodos filosóficos, a gente nem consegue achar se algum deles é tão eficiente quanto o outro, né, mas de alguns dos métodos aqui a gente tem o transcendental, que se identifica com Kant. Kant foi o grande precursor de um método transcendental que significa de alguma possibilidade além do conhecimento de agora. Maiêutica, que é método socrático, né, de parir as ideias e perguntando para um outro falante o que ele entende por tal conceito. Por exemplo, na República, de Platão, que é um livro importantíssimo também, se vocês puderem ler ele, talvez ajudaria também para o Enem. Gente, acho que a República algumas vezes apareceu no Enem esse livro. É uma leitura fácil, assim, não é nada muito difícil, só que para quem não gosta de ler, ela pode ser um pouco chata, assim, porque tem essa figura do Sócrates, que é um filósofo ideal, né, porque o Platão é muito idealista, então Sócrates ele não sabia nem ler nem escrever, e ele tinha uma boa retórica e ele era bem humilde, né, não só financeiramente, mas como na filosofia, ele reconhecia que ele não sabia e começava ali, ó, a gente não sabe das coisas, então vamos juntos procurar o conhecimento. Isso também traz uma figura central, né, da filosofia. A dialética, talvez você já deve ter ouvido falar sobre esse método, que está bem presente também nas ciências, enfim, se identifica com quando você coloca uma tese em jogo, uma antítese, que seria uma tese contrária a essa tese principal, e disso surgiria uma síntese, que seria, né, a conclusão, a síntese das tuas teses antagônicas. E isso faria um movimento contínuo, né? Então, muito filósofo tem esse método de escrever, de filosofar, enfim. A lógica, que eu citei para vocês agora, metódica, fenomenologia, que vem do Wittgenstein, fenomenologia, né? Que são os estudos das coisas que nos apresentam um sentido. A epistemologia pode se confundir com isso, mas não é. A epistemologia estuda o conhecimento. A fenomenologia estuda os fenômenos que nos apresentam o intelecto. A gente constantemente vê esses fenômenos, enfim. A análise da linguagem, que eu citei para vocês, o Wittgenstein também é uma figura muito central dessa análise da linguagem, e a hermenêutica ali, que é texto de interpretações, né? Ai, isso tá todo zoado. Mas, enfim, filosofia antiga, gente. Aqui, a metafísica era tema central, né? A origem do ser, a ética, a lógica também se formou com Aristóteles, também tinha a lógica estoica, mas a gente foca só em... não é tão precisa quanto a lógica aristotélica, que usam até diagrama de Venn após um tempo, né? A gente pega da lógica aristotélica, com o tempo foi para a filosofia medieval, e a filosofia moderna continuou. A lógica de Aristóteles só mudou com a chegada de Frege, que foi aquele autor que eu citei antes. Dentro desse arcabouço lógico, tem alguns princípios, né, que também provêm dessa filosofia antiga. Os pré-socráticos, como eu falei antes, eles estão aqui, né, nessa imagem. Aqui, nesse cidadão de vermelho aqui, esse senhorzinho, ele está apontando para o alto, né? Esse aqui é Platão. Ele está de vermelho. Quem pintou esse quadro aqui foi o Rafael, e tem toda uma interpretação aqui. O Platão, ele aponta para cima, indicando que a verdade há além do mundo material, no mundo das ideias, algo contínuo, né? Enquanto a outra figura central dessa imagem, que está de azul, que é Aristóteles, é o cientista, ele aponta para o chão. Ele fala, não, a verdade está aqui nas coisas que são manifestadas, é a totalidade dos fatos. Desse lado há algumas escolas, né? Eu não sabia identificar quais são todos esses matemáticos aqui embaixo, mas tem Euclides, tem Parmênides, se eu não me engano esse é Parmênides. Esse aqui, se não me engano, é Sócrates, porque Sócrates era um mendigo, ficava sentado e conversando com os outros, não sabia nem ler nem escrever, enfim. E aqui ao lado, outras escolas mais científicas, por exemplo, a astrologia aqui embaixo, né, enfim, esse quadro é bem famoso, né, gente. Se eu não me engano, aqui tem ele se pintou, o próprio Rafael pintou ele aqui, ó, tem o rosto dele.
e ele se pintou no quadro e é o único que está olhando diretamente para quem está olhando a obra, né? Um pouco misterioso. Enfim, nesse século antigo, havia alguns períodos, né? Os pré-socráticos, né? Que vieram antes de Sócrates, que, enfim, não tinha algo tão... um método tão eficiente quanto Sócrates. E Sócrates aparece realmente com Platão, porque a gente não sabe nem se Sócrates realmente existiu, né? Porque quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Platão é a figura que fala sobre muitas coisas filosóficas, né? Ele escreveu 26 livros, dos quais 24 são certeza que Platão escreveu. Dizem alguns autores, né, da filosofia, dizem que toda a filosofia ocidental são notas de rodapé dos livros de Platão, porque Platão trata de muita coisa, gente, desde a linguagem, a ética, a lógica, a conhecimento, a estética, todas aquelas áreas que eu mostrei antes para vocês, o Platão já falava do modo dele, né? E aí um precursor que veio após Platão foi o Aristóteles, que a gente identifica como uma corrente mais analítica, né? Que a linguagem também engendra, é essa corrente que tenta ver os fatos como eles são. Já a corrente continentalista é a corrente aristotélica, platônica, desculpa. A filosofia é dividida entre esses dois autores, e um era mestre do outro, né? Mas eles são um pouco contrários, né? O Platão é representado como vermelho, como fogo, inconstante, incessante. O Aristóteles ele é representado como água, aquilo que está no chão, que se molda, né? E após esse período, tem o período helenista, né? Que também muitas culturas começaram a se encontrar e compartilhar muitos saberes. A separação da filosofia entre o mito é ali que a gente consegue identificar o que é filosofia também, né? A filosofia seria tudo aquilo que diverge de um mito, de um determinado conhecimento da opinião comum entre as pessoas, né? A gente constantemente emite essas opiniões no dia a dia, né? Tem um conto, um poema de Parmênides, que ele encontra a deusa da justiça, a deusa de Qué, que ela traz um poema para ele todo místico, todo sagrado, e uma passagem desse poema diz que doxa não faz episteme. O doxa, ele significa, no grego antigo, significa opinião. Então, doxa, opinião, não faz o conhecimento, a episteme. Só a opinião comum, a gente não consegue construir um conhecimento junto. Então, necessitaria de uma análise mais apurada dos fatos, né? Ao se deparar com os fenômenos da natureza, o homem busca explicações por via do imaginário, o mito torna-se mais bem aceito no momento. É aquilo mais comum de ser aceito, né, gente? A gente vê algum fenômeno natural e a gente não encontra uma explicação tão rápida para esse tipo de fenômeno. Então a gente recorre a um mito, querendo ou não. Até no dia a dia a gente vê essas coisas, né? Por exemplo, de não lavar o cabelo quando está em algum período, enfim. Ou, enfim, a gente tem bastante desses mitos hoje em dia. Mesmo às vezes não parecendo tão perspectiva pra gente, né? A metafísica, gente, que eu queria falar para vocês, ela se divide, né, em 4 áreas, mas tem a metafísica geral, que é esse estudo do ser. Por exemplo, quando eu falo de ontologia, né, que eu falei para vocês que é esse estudo doente, quando a gente fala que o Marx, que é o Karl Marx, né, vocês devem ter ouvido falar do Marx, ele faz uma ontologia do capital. O que seria uma ontologia do capital? Ele estuda o que é o ser do capital, como o capital se manifesta, o que o capital é, quais são as relações de poderes, como o capital se sustenta. Ele estuda o ser passo a passo de como aquilo é. Então ele escreve o Capital, que tem umas 1.400 páginas, se não me engano, que é um livro gigantesco, estudando só sobre o ser do capital, né? Então tem outros autores também que fazem um tipo de ontologia, por exemplo, o Heidegger, ele faz uma ontologia da existência, né, do ser da existência. Sartre também não faz muito disso, né? As outras áreas da filosofia mais particulares são a cosmologia, que também está presente nas ciências hoje em dia, né, que é o estudo do início do universo. Claro que hoje tem um método científico mais apurado, com novos instrumentos, mas no período pré-socrático não havia isso, então eles falavam das coisas além mundos, do início das coisas materiais, nesse aspecto da cosmologia. A psicologia, né, que é o estudo da psique, estudo da manifestação da alma, do espírito humano, que hoje em dia também há novos instrumentos para ser estudado, mas quando surgiu a psicologia não era bem assim.
então também é um tipo de metafísica, e a teologia, que é o estudo de Deus, né, que é um tipo de filosofia também, em que a gente estuda o ser sagrado, né, como Deus pode ser três ao mesmo tempo, né, a Santíssima Trindade, enfim, houve muitos filósofos no período medieval para tentar desvendar esses mistérios da teologia. Aqui no lado tem um livro chamado A Metafísica de Aristóteles, né, que na verdade não foi Aristóteles que deu esse nome. Tem até uma história engraçada, né, que sobre a origem do termo metafísica, porque meta significa além, além de. Quando a gente fala de método, método odos, que é além de, por meio de um caminho, né, além de um caminho, odos é um caminho. E meta aqui é algo além da física, porque seria uma história engraçada, porque quem encontrou os livros de Aristóteles não viu nome algum nos livros, mas havia uma certa enumeração, tinha números, né, que mostravam para onde ia. E aí havia o livro de física de Aristóteles, inclusive Aristóteles era um físico, né, a física aristotélica foi, como disse para vocês, ali até a modernidade. Então o livro física estava ali no começo, e aí vinha um livro depois da física, que é o livro Metafísica, o livro que vem após a física. Mas, propriamente dito, o nome metafísica não é isso a origem do que ela é, como falei para vocês, né? Tudo mais abrangente do que só isso. Na filosofia medieval, a gente tem uma consolidação do, do cristianismo, né? A gente tem também as cruzadas, enfim, tem um período histórico que talvez vocês viram ali com o professor Adnan também, né? Sobre as cruzadas, enfim. É um período em que o pensamento católico começou a se encontrar com judeus, começou a se encontrar com árabes, e inclusive quem encontrou os livros de Platão foram os árabes, e os católicos conseguiram, de algum modo, obter esses livros, né? Alguns autores dizem que Platão já era cristão antes do cristianismo existir, porque ele tem muito ideias, né, de belo, bom, justo, injusto, ruim. Ele tem essa moral de bem e de mal, e essa teoria de além-mundo, né, de um mundo das ideias, de uma alma eterna, imutável, de uma teoria de reencarnação, né, a transmigração da alma, que eles chamam. Então, quando a Igreja Católica entrou em contato com esses textos antigos, eles acharam um conhecimento muito fértil para fundar um conhecimento deles, né. Enfim, eles acharam um grande pai ali em Platão, principalmente Santo Agostinho, e conseguiu, enfim, quem tinha conhecimento naquela época tinha um poder, e quem era da igreja, que tinha um conhecimento divino, mandava no povo, mandava na política, mandava em muitas coisas, conseguia influenciar muitos, né, então quem não podia ler eram os servos, né, ali ninguém podia ter não conseguia nem ler ao certo, né, então quem conseguia pegar esse conhecimento divino e transpor para o povo eram os padres, né, querendo ou não. Houve alguns períodos ali, não está aparecendo aqui, mas tem a consolidação das universidades, né, que também a universidade é um bem, para ser um bem humanitário antigo, né, hoje em dia ela está mais vinculada a uma empresa, né, com resultados mais imediatos, mas a universidade devia ser um bem mais geral, né, para todos terem contato com isso. Após ali essa consolidação, houve a patrística, né, que é o período dos grandes papas, dos padres, né, dos pais, né, da igreja, que eles chamavam de pais, que tiveram esse contato com Platão. E após isso teve uma outra figura central da filosofia medieval, que é o Tomás de Aquino. Então havia o Santo Agostinho, também tem outros, tem o Santo Anselmo, tem o Jerônimo, enfim, mas as figuras centrais da filosofia medieval dentro da teologia é o Santo Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. Aí também está aquela divisão, o Santo Agostinho é um platonista, o Tomás de Aquino é um aristotélico. Então, o Tomás de Aquino conseguiu conciliar aquela filosofia mais científica com uma análise da teologia, né? O início de um ser supremo, né? Como existe um ser único que é supremo, que é infinito, que é imutável, que sabe de tudo, que criou todos e está por vir ainda, né? Continua sendo o que foi, que sempre será. Eles tiveram que recorrer muito à filosofia para ter essa fundamentação, né? Foi essa conciliação da razão e da teologia, da religião, que se forma a teologia, né?
Mas como eu disse, né, estou pensando mais algo mais expositivo para vocês, né, não seria algo... Estou só expondo esses principais conceitos, né, que desde o começo era a minha intenção. Isso também daria uma aula inteira, né, sobre essa consolidação da teologia, sobre o que seria o ser divino, né, como que a filosofia enxerga esse primeiro motor, que Aristóteles chama de primeiro motor, né, essa linguagem. Ele diz que é aquele que move, não é movido, né, aquele que dá a primeira impulsão para o universo existir. Então, teria muita coisa para ser dita aqui. Eu estou expondo alguns conceitos mesmo. Teologia, né, que é o estudo da divindade revelada com o cristianismo. Estava falando com vocês agora, conciliação entre a fé e a razão, que até então eram bem separadas, consciência cristã e relação filosófico-científica. Aqui também tinha período em que houve divergência entre qualquer outro tipo de pensador e que divergia da tese teológica central, que não, né, não podia sair da sua vertente. Tem um autor moderno que inclusive, fizeram um atentado contra a vida dele, né? Porque ele não enxergava Deus como a teologia enxergava, ele enxergava Deus como se fosse algo mais abrangente, como se fosse a totalidade do mundo sendo expressa. O Spinoza, ele levou uma facada, tadinho. Mas aqui, os modernos, né, gente? A filosofia moderna, ela dizem que começa com Descartes, né? Mas também tem Montaigne, que é esse carequinho aqui do lado, que veio antes de Descartes. Mas Descartes, ele conseguiu expor mais uma ideia de análise de conhecimento. Como falei para vocês, né? Filosofia antiga, um tipo de metafísica. Medieval, teologia se manifestou. A filosofia moderna, a epistemologia. A filosofia contemporânea, até nossos dias, uma análise da linguagem, não só da linguagem, né, mas existencial e fenomenológica. Então, se quiserem anotar, né? Filosofia antiga, metafísica lógica, ética, medieval, teologia, perpetuou ali grande tempo, filosofia moderna, epistemologia, né, análise do conhecimento, filosofia contemporânea, existencialismo, fenomenologia, teoria da linguagem. Aqui na modernidade foi um grande marco para a modernidade, foi o período renascentista, né, onde o homem passou a ser o centro das relações, né, não era mais ver Deus como centro de tudo, ou ver, enfim, as coisas criadas por Deus como centro de tudo, mas eles começaram a colocar o ser humano como o tema central da abordagem filosófica, da arte, da música. Toda a manifestação humana estava se focando nesse aspecto mais humano, né, humanístico. O Montaigne era um grande humanista, por exemplo. Quando houve a descoberta das Américas, o Montaigne se contrapôs muito ao pensamento central, que era o pensamento mais comum da época, que os indígenas não tinham espírito, que deviam ser colonizados. Enfim, Montaigne ele se contrapôs muito, criticou fortemente quem estava indo a esses países explorar, né? Montaigne era um cético. Ele era um cético. A gente fala de cético como aqueles que não creem em nada, né? Como se fosse alguém que só vê as coisas físicas, né? Mas o Montaigne era um cético cristão. Ele era cristão. Ele falava que ele era cristão, assim como ele falava a língua dele, que era francês, né? Então, ele nasceu na sua cidade e aprendeu a ser cristão e gostava mesmo da religião que ele seguia. Descartes também era cristão, porém racionalista, né? Não focava em não conheço as coisas, né? Mas conheço sim as coisas, tento conhecer com uma certeza única, né? Ele tenta negar primeiro todas as teses, os sentidos, né? Ele parte de uma dúvida gigante, que é negar os sentidos, negar até a matemática, que daí ele usa alguns argumentos dizendo que há um gênio maligno que sempre quando ele calcula 1 mais 1 dá 3, sabe? E aí ele tem essa tese aí da Matrix, que talvez vocês tenham já ouvido falar. E o Descartes, ele chega numa verdade em que ele dá essas ideias, né? Tipo, estou aqui agora falando com vocês, mas posso não estar, posso estar sendo enganado, posso estar vivendo numa Matrix em que alguém esteja controlando isso, talvez meu corpo não esteja aqui, mas uma coisa ele consegue chegar, mesmo que se ele estivesse em uma Matrix sendo controlado, ele sabe que ele sabe.
ele sabe o que ele está pensando. Então, a gente tem aquela frase que é penso, logo existo, mas no caso é penso, logo sou. Se eu penso, eu sou, eu estou. Então, ele chega a essa certeza, né? E também há contrapontos, né? Porque a história, querendo ou não, ela apagou qualquer tipo de minoria, né? Ainda mais é a nossa história ocidental. Então, na filosofia, um grande problema que a gente enfrenta são só homens, né? A gente estuda só filósofos. Mas, com certeza, na antiguidade havia alguns filósofos, como Diotima, que era uma filósofa grega que está presente no diálogo O Banquete de Platão. Ela fala sobre a origem de uma vida. Algumas filósofas antigas, como a Pátia, a Safos, que era da ilha de Lesbos, algumas outras filósofas. E no período moderno, uma coisa interessante é que tudo que Descartes disse, né, tudo que Descartes escreveu, havia uma outra filósofa que também tinha pensado a mesma coisa, não tinha chegado no penso logo sou, mas havia pensado em negar toda a realidade existente, né? Se chama Teresa d'Ávila. E o ponto interessante é que Descartes trocava cartas com Teresa. Ele conversava com Teresa e o único que a história lembrou foi o Descartes, né, gente? Então, ponto importante para lembrar. Aqui a gente tem o Thomas Hobbes, John Locke, o pai do liberalismo moderno, o Berkeley, David Hume e o Kant, esse cabeção aqui que ele tem. Mas o Kant, tem todo um repertório muito próprio e ele é um pouco difícil de se conhecer, né? Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Eu sinto que eu tô indo muito rápido, talvez. O foco da investigação filosófica, da investigação filosófica moderna é a relação entre o objeto e a consciência, né? Entre o objeto a ser conhecido e o sujeito cognoscente, que é o sujeito que conhece. Então, todos esses caras aqui, eles investigaram isso. O Locke também, ele escreveu o ensaio do entendimento humano, para investigar como o conhecimento pode ou não conhecer. Ele parte para uma via empirista. O que seria uma via empirista? É aquilo que os sentidos abstraem da realidade, a empiria, é da experiência bruta. Então, para John Locke, a verdade se dá como uma tábula rasa, né? A gente tem uma folha em branco e algumas impressões que são marcadas nessa folha em branco. A folha em branco é a nossa consciência, né? E algumas impressões que são marcadas nessa folha em branco que provém dos sentidos. Já para os racionalistas, que é o caso de Descartes, não é bem assim, é o contrário. A razão chega nesse conhecimento por si própria. Eles têm duas vias, uma contrária da outra, racionalismo e empirismo, né? O racionalismo, ele crê que conhecer se dá pelo meio da razão, se voltando-se para o mundo sensível. Já os empiristas creem que a verdade, o conhecimento se constrói da empiria, do conhecimento sensível, para o conhecimento racional. E aí, no meio desses dois contrapontos, há Kant, que ele faz uma síntese entre um e outro. Ele pega, de um lado, o racionalismo, que é essa via que crê que o racional se dá primeiro pela via idealista, né, da razão, por o mundo sensível, pega essa tese e pega a tese da empiria, que é o contrário, que coloca os sentidos como ponto base do conhecimento. E ele cria o idealismo transcendental, que a gente pode ver depois. A filosofia da ciência, que foi um outro grande marco da filosofia moderna, né? Aí eu coloquei trouxe uma frase aqui, que a filosofia é como estar em um quarto escuro procurando um gato preto. A metafísica é como estar em um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. A religião é como estar em um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá e gritar que o encontrou. A ciência é como acender a luz para ver os demônios no quarto. Era esse o pensamento, né, preponderante que aí tinha na modernidade, que a ciência ia resolver esses problemas mais recorrentes, né, que as outras áreas às vezes ficavam numa disputa infindável, né, e nunca acabava, sempre tinha novas teorias. Mas se a ciência conseguiu atingir isso, a gente não sabe. Talvez não chegou em uma verdade provisória, uma verdade que está posta agora, mas pode, por fim, mudar, se transformar.
verdade provisória, que é um outro conceito-chave que tem com a filosofia contemporânea. Mudança no modo de pensar na política, que eu também não falei muito da política, mas, né, é o conhecimento da polis, da coisa pública. Quando Platão escreveu a República, ele fala sobre a res pública, coisa pública, né, que uma via platônica é uma corrente idealista para ver a filosofia, uma corrente idealista para ver a política. Platão pensa uma república perfeita como ele não, no caso Platão não acreditava na democracia, né? Ele acreditava que a democracia tinha muitos males, pois se muitos indivíduos se revoltassem, poderiam oprimir outros, que realmente isso pode acontecer. E ele acreditava que devia haver um tipo só de rei, só que um rei filósofo que tinha a melhor virtude, que tinha a melhor sapiência para coordenar uma república, né? Que é uma corrente bem idealista, bem além do que a gente consegue imaginar. Por outro lado, com Maquiavel surgiu uma corrente mais realista, mais concreta. Se a gente fala de uma pessoa maquiavélica, né? Aquela pessoa que usa das coisas que tem para se perpetuar no poder, né? Para atingir um determinado fim. Uma perspectiva de fim, né? Que a gente chama de teleologia, aquilo que a gente tenta atingir um certo fim. Então, essas duas correntes mudou na filosofia contemporânea também com o surgimento de Maquiavel e alguns outros filósofos que deixaram mais isso concreto. Aqui a gente vê o John Locke, que é o pai do liberalismo moderno, que influenciou muito Adam Smith, né, que escreveu A Riqueza das Nações, a Escola de Chicago, enfim, são teorias em que pega do contratualismo, do justnaturalismo e transforma aquilo como se o ser humano nasce propenso a ter essas exigências de propriedade privada, de finanças, enfim, vale lembrar que o Locke ele era um senhor de escravos, então ele estava escrevendo para manter seus privilégios, né? Ele queria ter seus escravos e manter seus privilégios. A teoria do conhecimento. Não sei se eu vou conseguir acabar esses slides, gente, já está dando a hora. Vocês têm alguma pergunta? Porque se for entrar em Kant agora demoraria mais, então talvez eu teria que pular Kant. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Herança greco-romana? Oi? Alguém quer falar? Ah, é triste que ficou escuro. Meu computador, com o Meet, meu computador sempre cai. Aí eu passei o computador do meu amigo, ele ficou todo mal formatado, né, gente? Vocês têm alguma pergunta? Eu teria que ir até as 9h30, né? Uma herança greco-romana, sim. Ela tem todo o período grego, né? Que vai, eu não sei a data ao certo, acho que quem conseguiria decorar isso mais facilmente sem professor de história. Mas essa herança vem desses gregos, né? E também com consolidação do Império Romano, gente. Também eles pegaram essas filosofias gregas e, e colocaram em um contexto político diferente, né, da Grécia aqui, porque o cidadão grego ele tentava tinha uma outra preocupação, né? Eles queriam tornar uma democracia direta para todos, né? Isso com o tempo foi se perdendo, também porque era diferente a constituição social deles, né? Se não tiver nenhuma pergunta, eu posso continuar, então, gente. Eita, nós. Esse cara aqui, o Kant, ele. Por que aquele primeiro meme que eu coloquei sobre os professores estarem entendendo? Claro que eles conseguem entender, né? Mas, assim como estudante de graduação também tenta entender muito dessas teorias mais rebuscadas. Mas o Kant, por exemplo, na época dele, ele tinha essa preocupação de colocar a razão como um tema central da filosofia. Eles queriam saber se essa razão poderia ser, enfim, pura, né? Pura seria algo genuíno. Então, ele escreve A Crítica da Razão Pura. Tem 700 e poucas páginas.
A crítica da razão pura, ela se propõe a colocar a razão humana em um tribunal onde ela é ré e juiz ao mesmo tempo. Então, a razão vai se analisar, sabe? A gente coloca ele como essa figura central, essa teoria crítica, porque ele faz realmente um giro copernicano na filosofia. Antes havia, né, dentro dessas áreas da epistemologia, que é o racionalismo, o empirismo, eles colocavam o objeto no centro e o ser humano estava ao redor olhando esse objeto, como se fosse assim, olhando para se chegar numa conclusão. O que Kant faz é inverter essa situação, como Copérnico fez com o planeta Terra, né? Ele coloca o sujeito no centro e coloca os objetos girando ao redor. Ele procura saber se o sujeito está apto a conhecer os objetos que o giram ao redor do seu conhecimento. Então, acho que aqui daria uma aula gigantesca, né? Também são termos difíceis. O porquê também de poucos entenderem ele, quando ele escreveu a Crítica da Razão Pura, ele escreveu a Crítica da Razão Pura com prefácio, que o prefácio serve com os temas mais basilares, né, para se entender a filosofia de Kant, ou de algum qualquer outro autor. Ele escreveu a primeira edição, então ele escreveu com prefácio. As pessoas da época leram a Crítica da Razão Pura e muitos não entenderam nada. E daí ele escreveu a segunda edição com um segundo prefácio para facilitar o entendimento que ele queria que aquele pensamento fosse difundido na época. Então ele facilitou já, ele escreveu, as pessoas não entenderam. Aí ele escreveu uma segunda edição para facilitar o entendimento da teoria dele. Aí as pessoas também não entenderam. E aí ele escreveu um livro que se chama Os Prolegômenos, que Prolegômeno é um livro pequeno para se adentrar a Crítica da Razão Pura, que tenta pegar os conceitos mais básicos para se entender essa teoria do conhecimento. Então ele fez a primeira prefácio, ninguém entendeu. Fez o segundo prefácio, também não entenderam. Aí fez os Prolegômenos, aí talvez entenderam também. Aí hoje em dia, claro que a gente consegue entender todos os conceitos dele, mas há muitas divergências de pensamento, e ele é um marco gigantesco ali na modernidade, porque dizem que ele tenta matar o conhecimento metafísico, né? A gente não consegue conhecer a origem da alma humana, a origem da essência humana, sem sair do seu próprio quarto, sabe? Então ele está colocando a razão humana nesse tribunal para saber realmente se isso é possível ou não. Dizem que ele mata o conhecimento metafísico, né? Mas não por inteiro, porque ainda há esse conhecimento na ética, em todas as nossas ações humanas. Ele só coloca isso em questão e muda totalmente a forma de pensar. O ponto central da Crítica da Razão Pura é como é possível um juízo sintético a priori. Isso que é confuso, né? O que seria um juízo? O que seria sintético? O que seria a priori? Um juízo seria essa asserção de algo, né? Ajuizar algo. Quando a gente profere juízo no dia a dia, tipo, isso é aquilo, tal coisa é tal coisa. Comumente, a gente não está, né, tentando achar um ponto fixo, uma pedra de toque em que a gente consiga achar o conhecimento genuíno. Mas o juízo é juizar as coisas, né? Proferir essas sentenças lógicas. Sintético seria de síntese, né? Então, aquilo que dá uma extensão nova ao conhecimento. Ele cria duas correntes aqui, o juízo sintético e o juízo analítico. O juízo analítico é aquilo que já está implícito no próprio sujeito da asserção. Quando eu falo que um quadrado tem 4 lados, já está incluído no conceito quadrado que ele tem 4 lados. Então, isso é um juízo analítico. O juízo sintético seria algo que daria um novo conhecimento extensivo, sabe? Que a gente adquiriria conhecimento só proferindo essas palavras. Quando a gente fala que, por exemplo, dá um exemplo, ele fala que 5 mais 7 é igual a 12, a gente consegue proferir um conhecimento novo, sabe? Porque não tá embutido no conceito de 5 e nem de 7, que um mais o outro seria igual a 12. A gente consegue esse conhecimento só usando da nossa lógica, né? Mas, enfim, acho que seria algo bem mais abrangente, gente. Aqui, filosofia contemporânea, que eu acho que eu conseguiria trabalhar em uma outra aula. A gente vai ter mais algumas outras aulas. Eu tô para preparar sobre lógica e talvez até linguagem, que seria importante para interpretações do Enem.
O conteúdo que mais cai, eu vi bastante do epistemologia também, né, a análise do conhecimento, eu vi também que cai bastante política, e acho que um dos que mais caem, gente, é Aristóteles, que eu vi que acho que cerca de 18% das questões do Enem que caem é Aristóteles. Então, essa análise da filosofia antiga, também você não tem que se habituar a esses conceitos, né? Claro que a filosofia além do Enem, né, ela não se detém apenas ao Enem, ela é uma coisa bem mais abrangente que o Enem. Se vocês quiserem adentrar nesse mundo, teria que ir muito mais além. Mas para um momento de agora, acho que vocês teriam que ler, ter contato com esses textos, ver alguns vídeos. Eu posso estar mandando uns canais que eu acho bem bacana, que são bem introdutórios para a gente pensar esses principais conceitos da filosofia e se habituarem com esses conceitos, porque lendo os textos aqui, geralmente em filosofia, não só em filosofia, né, mas o Enem ele coloca um texto de algum pensador, e você vai ter que saber quem foi esse pensador, qual o período histórico que ele estava falando, para tentar entender a sentença. O problema-chave que o pensador estava propondo, a teoria, as noções básicas. Eu acho importantíssimo essa análise, né, na filosofia, porque às vezes tu vai ver, Aristóteles, quem foi? Tipo, se você não tiver contato com isso, saber que ele foi um precursor de Platão, saber que ele era um filósofo cientista, que ele estudou desde do movimento dos planetas até ele estudou até a reprodução de peixes, ele estudava as espécies de peixes, ele viajou para o Egito, estudou matemática, enfim, há um repertório gigantesco ali. Eu vi esses dias uma citação de Merleau-Ponty, que é um filósofo francês. Ele diz que um bom professor, ele não é aquele que um professor de natação, dá exemplo de um professor de natação, não é aquele que ensina os alunos a nadarem na areia como uma abstração, né? Nadando na areia como se aquilo fosse certo, mas é aquele que se joga com os alunos na água, porque a relação do conhecimento não é entre ele, os alunos e o professor, mas é entre os alunos e a água. Então, para aprenderem, né, esses conceitos, né, gerais da filosofia, essas coisas que poderiam ajudar no Enem, vocês teriam que realmente ler esses textos, né, ouvir esses diálogos, algum podcast ajuda bastante. Eu, às vezes, quando estou aqui limpando a casa, eu vou passar pano ali, eu coloco o podcast, fico ouvindo, passo uma hora, assim, limpando a casa e ouvindo o podcast, eu acho maneiro demais. Então O é isso, professor gente. Se tiverem mais alguma disponibiliza coisa no para grupo falar. depois, Gabriel? Sim, eu tenho os links aqui, eu separei tudo já. Tenho também um texto bem legal sobre a filosofia no mundo, que eu acho que é uma linguagem bem simples, assim, bem legal de se ler. E, Beleza, então uhum, vamos, que o professor de português já chegou. Então pode beleza ser, então, vamos. gente. Boa aula Obrigada, aí para gente. vocês. Obrigado, tchau, tchau. Obrigada, profe. Olá, William. Do nada, assim, começa português, né? Tudo bem, professor? Bom dia, alunos, de novo. Fica à vontade, já vou botar. Deixa eu só interromper a gravação aqui.